tarefa ingrata. Você é um cara ingrato comigo, né? Porque faz uma palestra dessa excepcional. A gente não falou sobre o conteúdo dela, mas você puxou, sei lá, uns 70% de coisa que eu ia falar. Você começa a falar de Miguel Reale, eu comecei a gelar. Eu falei, puta, eu vou falar de Miguel Reale. Já pensou se ele vai lá e fala um negócio que é diferente do que eu vou falar? Mas não, olha só que a gente tá alinhado por alguma razão espiritual. A gente tá alinhado. E eu vou repetir várias coisas do que você já falou na sua palestra. Vou repisar aqui, até tomei nota, trouxe aqui algumas coisas, né? Mas fiquei muito contente com a sua palestra. Agora eu tô com essa tarefa aqui, que é tentar reencaixar o tema. Vocês já estão com fome, né? Com sono. Putz, grilo. Que tarefa terrível. E eu fui lembrando assim de algumas coisas na medida em que você foi falando, eu fui tomando nota aqui. Você falou de estrangeirismo, né? Eu vou começar por fatos da vida, assim. Tem um jurista alemão chamado Klaus Roxanne, que ele tem diversas teorias alemãs muito complexas, bonitas. Elas são escritas em alemão, então é bonito, é complexo, é erudito, né? Você na faculdade de Direito, você lê alemão, você é uma outra pessoa, você anda diferente, é uma coisa diferente. O cara, aquele professor lê alemão, então você fala, ele anda diferente, ele pisca diferente, ele frequenta o banheiro diferente, tudo que ele faz é diferente, ele é um super jurista. E aí, isso conversando com um amigo meu colombiano, né, quando eu estudei nos Estados Unidos, aí ele contando uma história que aconteceu com o Klaus Roxanne na Colômbia. Aí juntaram dinheiro para levar o Klaus Roxanne para dar uma palestra na Colômbia, para falar sobre a teoria dele, né? E aí ele desce na Colômbia, já do aeroporto de Bogotá até o centro, que não é um caminho tão feio. O de Guarulhos para o centro de São Paulo é muito pior. Né? De Bogotá para o centro não é tão feio. Ele foi andando assim, o Klaus Roxanne ia olhando, falava, isso aqui é que é Colômbia, né? Bonito e tal. Legal. Ele olhando, aquelas casinhas diferentes, aquele povo lá e tal. Aí chegou na palestra, foi um professor lá da Colômbia, começou a falar, todo empolado e etc. E o Klaus Roxanne só ouvindo, né? Aí passaram a palavra para ele depois. Ele falou, olha, é a primeira vez que eu estou pisando aqui na Colômbia, estou muito feliz de estar aqui, fico realmente espantado com a repercussão da minha teoria, mas eu tenho uma má notícia para vocês. Quando eu escrevi toda a minha obra, eu nunca pensei em vocês em momento algum. Nunca me passou pela cabeça qualquer coisa referente à Colômbia. Eu não escrevi isso para vocês. Fico feliz que vocês estejam aproveitando, mas de minha parte, o que eu posso dizer é que a minha teoria não é para vocês. Tá? Agora, se vocês estão fazendo bom uso, mau uso dela, eu não sei. Fiquem à vontade aí. Mas isso aqui não é para vocês. Tá? Ele pegou o livro dele e falou assim, isso aqui não é para vocês. Eu não pensei em vocês. Vocês têm problemas que vocês precisam resolver. E eu não sei se isso aqui resolve o problema de vocês. Foi um tapa na cara, né, que ele deu. É exatamente essas coisas que você falou, né? Talvez se Edmund Burke fosse vivo, ele ia chegar e falar assim, não, eu escrevi sobre a Revolução Francesa. Outra coisa, um outro negócio. Vocês precisam resolver o problema de vocês aí. Que é um outro problema. Não tem nada a ver. Você também estava falando das 4 virtudes cardinais, né? Justiça, temperança, coragem e prudência. Não tem sofisticação. Isso não é virtude, só prudência. Posso fazer um jabá aqui, presidente? Pode fazer? Vou fazer um jabá aqui. Eu estava conversando com o ministro Ernesto e com o ministro Goidanich em Brasília, que é da FUNAG no Instituto Rio Branco. Quando a gente tiver lá no ano de 2022, a gente vai ter o bicentenário da independência. A gente pouco estuda a nossa independência, né? A gente gosta de estudar a nossa independência sobre aquilo. Eu até, na outra palestra que eu vim, eu comentei a respeito disso, né? A gente gosta de literatura de aeroporto para estudar a independência. A gente não sabe o que é o nosso processo de independência.
O Taiguara deu uma pinceladinha. Nosso processo de independência é o processo mais complexo da história da humanidade. A gente tem uma joia nas mãos da qual a gente gosta de ficar fazendo minissérie e novela tirando sarro. A gente é um bando de idiota. A gente dá risada do nosso processo de independência. A gente é idiota. Porque a gente tem o processo de independência mais brilhante e mais complexo da história da humanidade. Ele começa em 1808 e termina em 1826. É um processo que demora décadas. E a gente conquista a nossa independência sem deitar um cadáver, sem dar um tiro, sem arrumar uma confusão. A gente não dá valor ao que foi o nosso processo de independência. Aí, conversando com o pessoal, a gente precisa refundar isso aí. Nós temos 4 Founding Fathers. A gente gosta de falar do John Adams, do Thomas Jefferson e não sei o quê, mas a gente não gosta de falar dos nossos Founding Fathers. A gente não gosta de falar porque a gente não sabe quem foram os nossos Founding Fathers. A gente não sabe a riqueza profunda e absoluta que a gente tem nas mãos. Ele não sabe. A gente precisa ir atrás disso aí. E aí, agora a sessão do jabá. Eu vou escrever um livro, ainda preciso escrever isso. O avião não pode cair. Até 1822 não pode cair, senão não sai o livro. Chama Os 4 Pilares da Independência. Em que eu vou fazer uma ponte de cada virtude cardinal. Essas 4 virtudes são as virtudes cardinais que foram... Elas aparecem primeiro no De Officiis de Santo Ambrósio. E aí depois reaparece em São Tomás de Aquino, né? Então eu vou fazer a ponte de cada virtude cardinal, portanto são 4 pilares, 4 virtudes, com 4 Founding Fathers. Dom João VI, Dom Pedro I, Andrada, Zé Bonifácio de Andrade Silva e Imperatriz Leopoldina. Para cada virtude corresponde uma figura, um Founding Father, que teve um papel fundamental no nosso processo de independência. Vamos ver se eu consigo entregar esse livro a tempo. E esse vai ser o livro do Bicentenário da Independência, que está combinado com eles. Então, rezem por mim, que eu vou entregar isso para vocês. Tá? E com base nisso, eu já começo a fazer a provocação, já dando a resposta, se a gente tem identidade nacional ou não. Tá ali, ó. O Brasil tem identidade nacional? Eu estou dando a resposta, é óbvio que tem. A gente não sabe. A gente não sabe sequer lidar com essa identidade nacional, mas a gente tem essa identidade nacional. A gente precisa resgatá-la, precisa recuperar. Vou falar de um dos pilares da independência, o pilar da coragem. A quem pertence o pilar da coragem? Obviamente pertence ao Dom Pedro I. Tem sombra de dúvida. Ele declamou a independência, quantos anos ele tinha? Ninguém sabe quantos anos ele tinha. 20. Ele nasceu em 1798. Ele tinha 24 anos incompletos. Quem aqui com 24 anos tomou a decisão que ele tomou naquele 7 de setembro sozinho? Tomou sozinho aquela decisão naquele 7 de setembro de desafiar as cortes de Portugal. Falar, está encerrado esse assunto. Decisão minha. Eu tomei a decisão. 24 anos. A gente costuma sempre levar a imagem de Dom Pedro como o cara que gostava de... Desculpem, gostava. Teve 47 filhos reconhecidos, que ele reconheceu. Tem os que ele não reconheceu. Ele gostava. Ele fazia muito isso. Gostava. Só que ele morreu com 37 anos. Então, dos 14 ou dos 16 até uns 28 e tal, gostar disso talvez não seja tão estranho, né? A gente está sendo um pouco injusto com o Dom Pedro I. O Dom Pedro I, ele... Por que a independência foi declamada? É uma declamação, né? Houve a declamação da independência. Por que ela foi declamada em São Paulo, não foi no Rio? A corte não ficava no Rio? Por que ele não escolheu um lugar melhor, mais digno, para poder
declamar a independência do que São Paulo, por exemplo, Campina Grande. Ele falou, não, eu vou até Campina Grande, vou declamar a independência lá, porque lá será no futuro a capital do olavismo, portanto, a cidade mais importante do Brasil, eu vou até Campina Grande para declamar a independência. O que ele foi fazer em São Paulo? No meio do mato, no meio do, enfim, ali, a margem do Rio Ipiranga é um lugar horroroso ali. O que ele estava fazendo ali? A gente tinha vários problemas de desintegração nacional. Vários problemas de desintegração nacional. Vários problemas de infiltração política de liberais no seio de determinadas províncias. Então ele, como imperador, tinha que ir até... Durante os meses de março, abril, maio, ele passou em Minas Gerais, que era um lugar sempre já vinha carregando problemas. Minas Gerais vinha carregando problemas desde 1770. Aí de novo, em 1821, começou a ter problema de novo. Aí teve que pegar o cavalo e ir até Minas Gerais e conversar com um, conversar com outro e tal, e evitar que você tivesse desintegração nacional. Aí começou a acontecer isso aonde? Em Santos, em São Paulo. Todo mundo disse que ele declamou a independência porque ele foi visitar a Marquesa. Mentira, ele não conhecia a Marquesa de Santos. Ele conheceu na vinda para São Paulo. Quando ele foi para São Paulo é que ele conheceu a Marquesa de São Paulo. É mentira. Ele não foi, ele não usou a ida para São Paulo para conhecer uma amante. Ela se tornou amante depois. Inclusive, diga-se de passagem, ela tinha tomado uma facada alguns meses antes. Ela estava impossibilitada de aguentar o tranco de Dom Pedro, falando bom português. Que o cara não era complicado. Numa época sem Viagra, ele era complicado. Ele era um cara complicado. E ela não tinha condições físicas de aguentar. Porque ela tinha acabado de sair de uma separação, tinha tomado uma facada do ex-marido, ela estava convalescente. Portanto, é mentira. O que ele foi fazer em São Paulo? Ele foi debelar uma crise política de natureza separatista, justamente em Santos, por conta de problemas que tinham em relação aos irmãos do Zé Bonifácio de Andrade e Silva. Né? Um dos irmãos dele era o Martim. Era o dia 7 de setembro, quando ele está voltando, recebe cartas. Uma das cartas é da própria Imperatriz Leopoldina, contando de problemas que estavam tendo nas cortes de Portugal em relação à redução de poderes do regente. E com base nisso ele fala, realmente não dá, não tem condições, não posso me submeter a isso, não posso aceitar essa redução, não posso aceitar essa captis de minúcio, portanto o Brasil está separado de Portugal a partir de agora. Ele tira o emblema, joga no chão e declara o Brasil separado de Portugal. É assim que mais ou menos acontece nos relatos históricos. Isso entre 4 e 4 e meia da tarde. Ele vai a cavalo depois para uma província, que hoje é um bairro de São Paulo, província da Penha. Ele vai a cavalo ali do Ipiranga para Penha. Vai para casa, não me lembro, vai para casa de alguém, ele é recebido na casa de alguém, se hospeda ali para descansar. Então a gente está falando mais ou menos entre 5 e 9 da tarde. 9 da noite é quando ele reaparece no Teatro São Pedro. O teatro não existe mais, ficava ali no centro de São Paulo. Ele aparece no Teatro São Pedro com uma partitura embaixo do braço. Fala, cadê o piano aí desse negócio aí? Aí ele senta no piano, toca e canta o hino da independência, que foi, durante até o surgimento da República, o verdadeiro hino nacional brasileiro, que é uma das músicas mais belas da história da humanidade, composta pelo Dom Pedro. Ele foi lá e compôs a música. No espaço de 2 horas e pouco. Esse é o nosso Founding Father. Aí eu vou contar mais uma historinha para vocês do Dom Pedro. Depois ele abdica, vai para a Europa e etc. Aí ele se cansa desse negócio de política. Eu tô de saco cheio desse negócio de política e tal. Eu não tô afim, tô de saco cheio. Eu já estava no segundo casamento dele com a dona Ana da Áustria. E ele fala, a paixão de Dom Pedro era a música, né? Ele foi um baita compositor, um gigantesco pianista. Ele está morando em Paris e ele fala, não, realmente eu vou compor aqui
música de câmara, vou compor umas sinfonias, compor umas coisas. E começou a compor e ele começou a apresentar as peças dele no L'Opéra de Paris. Até que ele conhece um cara chamado Gioacchino Rossini. O Rossini chega numa apresentação de uma peça do Dom Pedro, ele fica encantado, ele é apresentado por Dom Pedro, ele conversa com Dom Pedro. Ele se encanta pela obra musical do Dom Pedro. Os caras falam, esse é o cara que era imperador do Brasil, abdicou e tal. E ele estabelece uma relação de amizade com o Rossini. O Rossini pega uma das peças de Dom Pedro e leva para a Itália, no Scala de Milão. Passa um tempo depois, o Rossini faz um concerto lá num domingo à tarde. Com algumas peças dele, ele toca uma das peças de Dom Pedro. E aí no jornal, no dia seguinte, os caras falam, excepcional concerto de Rossini, com peças maravilhosas, com destaque para a última peça, uma obra de gênio de Rossini. Aí o Rossini no dia seguinte manda uma carta pro jornal. Isso aí não é minha não, isso é do Dom Pedro. Ele me emprestou, eu trouxe a partitura, só toquei para vocês. As 3 primeiras são minhas, a última era dele. Tudo isso que eu estou falando para vocês está registrado em cartas, porque Dom Pedro II trocou cartas com Gioacchino Rossini. Dom Pedro II era um baita de um intelectual, trocou cartas e trocou informações com vários intelectuais europeus, inclusive Gioacchino Rossini, que tomou a iniciativa de falar com Dom Pedro II e dizer, eu sou um grande fã, fui um grande fã do seu pai. Seu pai foi um dos maiores músicos que eu conheci na vida. Esse tipo de coisa, se os Estados Unidos têm um Dom Pedro, eles mudam o nome do país de Estados Unidos da América para Pedroland. Eu estou falando sério. Os feitos heróicos, históricos de Dom Pedro I, só até o período da abdicação no Brasil, sem contar a Guerra de Dois Irmãos e o que ele fez por Portugal, se fosse americano, tendo morrido aos 37 anos, com a quantidade de coisas que ele fez pelo nosso país, a gente é um bando de verme, ingrato. A gente é ingrato, ainda fica fazendo novela tirando sarro do cara. Né? E ele entregou a vida dele por esse país. Esse é um dos personagens, Dom Pedro I. A gente tem unidade nacional, se a gente tiver, a gente deve ao Dom Pedro I. A gente fala muito de Dom Pedro II, gosta dele porque ele era intelectual e ele era fofinho. E ele era sofisticado, o Dom Pedro II. O Dom Pedro I não. O Dom Pedro I era Deus Vult. Ele era... enfim... Eu estou contando todas essas histórias para vocês só para fazer uma provocação, pegar o gancho aqui do Taiguara e fazer uma provocação a respeito do nosso conceito de unidade nacional. A palestra dele é sobre raízes da crise política no Brasil. A palavra crises, até anotei aqui, é uma palavra que vem do grego, sabe o que é crises? Sabe o que o médico fala? Você está com uma crise de bronquite. Quando ele fala que você tem uma crise, ele vai dizer, ou ele vai sinalizar, sob o ponto de vista clínico, que você está numa situação de debilidade, que você precisa recuperar o seu estado quo ante. Você precisa voltar e recuperar o seu estado anterior. Então, toda vez que você aplica a palavra crise, ela é um apelo conservador. A palavra crise, ela tem um apelo conservador. Quando você identifica um estado de crise, você está identificando um problema no qual você precisa extirpar esse problema para voltar ao status quo anterior de saúde. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é um comunista lazarento de marca maior. Ele ainda acha que, ao dizer isso, ele está fazendo uma ofensa em relação ao conservadorismo. Está dizendo, olha, isso é um xingamento e tal. Crise de legitimação no capitalismo tardio, de um cara chamado Habermas. No livro do Habermas, ele dá o conceito de crise. E ao dar o conceito de crise, ele fala, o conceito de crise ele é um conceito essencialmente conservador. Por que ele é conservador? Porque quando você indica a crise, o que você está fazendo é identificar uma situação que parece problemática para que você possa retornar ao status quo ante. Portanto, se você é comunista, não use a palavra crise. Use a palavra transformação. Você é um revolucionário.
Você está num processo de transformação, não de crise. Crise é coisa de conservador. Conservador que gosta de ficar falando, nós estamos em crise. É o próprio Habermas que fala isso aí. E, ao meu ver, de maneira correta. Não é um comunista bobo, não. Ele é tardio, escola de Frankfurt tardia. Não é bobo, não. Ele está diagnosticando corretamente com base no termo em grego, crises. Né? Essa é a razão pela qual os médicos falam, você está numa crise de bronquite, portanto tome isso aqui para você voltar ao estado anterior. Você está numa crise de corona, tome, sei lá, essa vacina e volte ao seu status quo anterior. É sempre um processo de retorno. Então o que o Taiguara fez aqui é um despertar para que a gente faça o nosso processo de retorno, né? Outro contraponto aqui, né, que eu anotei no comecinho da palestra dele, ele falou da unificação espanhola, que é exatamente o ponto onde a gente começa a identificar a nossa unidade nacional, né? Nesse momento da unificação espanhola, quando existe o financiamento para as grandes navegações, o que você tem de fato ali? Tendo início as grandes navegações em 1415, com a conquista de Ceuta pelos portugueses, o que você tem é meramente um contínuo em que você troca o instrumento tecnológico de como você faz uma cruzada. A grande navegação é uma cruzada. Onde está a prova disso? Está em Camões. Camões está dizendo, estou fazendo uma cruzada. Ao invés de eu ir a pé, eu vou de barco. Essa é a única diferença. Mas é uma cruzada. Isso é uma cruzada. Não tem diferença em relação a nenhuma outra anterior. Talvez a Albigense, que é um troço lá separado, mas todas as outras cruzadas anteriores vão se diferenciar das grandes navegações meramente pelo uso do barco em relação ao uso do cavalo. Só isso. Mas a ideia é você dar a volta para chegar na Terra Prometida. É uma cruzada. E além de eu ter que chegar na Terra Prometida e criar um caminho para chegar na Terra Prometida, ou na Terra Santa, o que eu preciso é, ao longo desse caminho, evangelizar em todos os pontos que eu parar. É isso que as cruzadas faziam. É isso que eles começaram a fazer de barco, de navio. É isso aí que eles fizeram. E fizeram isso, nós, Brasil, somos parte dessa cruzada. Foi trazido para cá todo o processo cultural. Sabe que eu tive uma discussão curiosa com meu filho, né? A gente estava tendo uma discussão com meu filho e ele estava falando de grandes navegações. Tá, sei lá, quinta série, terceiro ano, não entendo mais essas porcaria aí. Não entendo. Muda todo ano. Mas é um desses daí que começa a ver grandes navegações, não sei se é quarto ano, quinto ano, não sei. Aí ele falou, as grandes navegações, vou buscar especiarias. Falei, é? Foi buscar especiaria? Então me conta o seguinte. Sai lá o seu Vasco da Gama, pega o barco, ele foi para onde? Ele foi para a Índia. Mas já tinha ido lá? Não tinha ido lá. Tinha o jornal da Índia na época, para ele saber que tinha especiaria, que tinha noz moscada, tinha. Tinha ou não tinha? Não tinha. Mas como é que ele sabia que tinha? Como é que ele sai para buscar alguma coisa do qual ele não tem a mínima certeza se ele sequer vai encontrar aquilo, sequer se aquilo existe? Quando que surge a noz moscada? Não é no ano 1500? Surge lá. Então, mas se ele descobriu, como é que ele adivinhou antes? Veio lá, o anjo Gabriel explicou para ele, vá buscar uma especiaria, tal. Mas como é que você se explica isso? Você vai pela lógica mais básica, mais prática, aí a criança trava. Ele fala, então qual é a razão disso? Aí eu peguei o Camões e falei assim, lê aqui, filho, qual que é a razão? Está escrito aqui, ó. Que o Taiguara leu, expansão da fé. Aí vai expandir a fé. A questão econômica é uma consequência colateral disso. Nunca foi a causa das grandes navegações. Aí ele leva para a professora fica maluca. De onde você tirou isso? Aí ele fala, do meu pai. Já sei quem é seu pai. Tá bom, tudo bem. Já sei, é aquele lá, né? Tá bom, deixa. A gente conversa depois e tal. Então a gente vai fazendo deturpações do nosso pensamento, da nossa história, e aí a gente vai colhendo perda da identidade nacional,
Porque isso é colocado desde tenra idade na nossa cabeça. Desde tenra idade a gente já é colocado como escorpião de laboratório dentro do marxismo. Você pega uma criança, meu filho, 10 anos, 9, 10 anos, começa a aprender que a causa das grandes navegações é econômica. Mas de onde tirou isso aí? Ah, tá no livro de fulano, sei lá, do Celso Furtado, sei lá quem. Mas isso aí, sei lá, Zé Mané. De onde ele tirou essa ideia? Ah, tirou dessa nota de rodapé. Aí você vai ver a nota de rodapé dele, não tem nenhum fundamento, não tem nada, nenhum fundamento. Você fala, então vamos pegar livros da época, de 1600 e pouco, 1700 e pouco, vamos ver o que é que eles diziam na época? Todo mundo vai dizer isso aí que o Taiguara falou, e vai dizer o que o Camões falou, é a expansão da fé. Portanto, o nosso conceito de identidade nacional, sem compreender o conceito de fé, de expansão da fé, a gente não entende o conceito de identidade nacional, de unidade nacional. A gente não tinha, na época, um conceito unificado de colônia. Não existia um Brasil. Portugal, durante o século XVI, XVII, XVIII, não olhava para o Brasil como um Brasil, uma colônia, mas era um conjunto de colônias. No começo você tinha a divisão por capitania hereditária, depois você tinha a divisão por províncias, você tinha as vilas e municípios, mas elas tinham uma independência jurídica, uma em relação às outras. Você consegue identificar isso pelo sistema jurídico colonial, razão pela qual você tem para cada municipalidade um juiz ordinário, cuja finalidade dele é aplicar a lei local daquela municipalidade. Portanto, Campina Grande seguia as regras segundo as suas tradições locais, que nada tinham a ver com as tradições do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Grão-Pará, Maranhão, Ceará, nada a ver. Cada municipalidade tinha a sua própria regra, a sua própria tradição. E para isso você tinha um juiz local que era eleito. Foi assim durante todo o período de colônia. Todo o período de colônia foi assim. O juiz era eleito. De onde vinha a unidade nacional da colônia? Ordenações manuelinas, que depois viraram ordenações filipinas. É o chamado sistema ordenativo. Não tinha código na época. O sistema ordenativo, ele não pode ser lido como se fosse um antecedente do código. Esse é um outro problema da corrupção da inteligência jurídica na hora de ensinar, de fazer o ofício do ensino jurídico, porque 100% dos professores tratam as ordenações como se fosse um antecedente do código. Ele não é um antecedente do código, ele é antagônico ao código. O código, ele mata o conceito de ordenação. O sistema constitucional, ele mata o sistema ordenativo. O sistema ordenativo, ele é exatamente o que a gente chama de ancien régime. É o ancien régime. E o que é o sistema constitucional? O sistema constitucional é o novo regime. Voltamos à Revolução Francesa, que é o que destrói tudo. A finalidade da Revolução Francesa é destruir esse conceito de unidade. Substituir esse conceito de unidade por um outro novo conceito de unidade. O conceito de unidade anterior, ele é baseado nesse sistema ordenativo que segue um conceito de fé. No nosso caso, a fé católica, a fé judaico-cristã. É disso que nós estamos falando. A nossa unidade, a nossa identidade nacional decorre desse conceito. Esse conceito de fé que permite com que o sistema jurídico e as regras locais não conflitem sob o ponto de vista axiológico, valorativo, em termos de valores. Porque Campina Grande pode aplicar uma regra local, assim como Recife pode aplicar outra regra local. Mas essas regras locais,
elas não podem, de certa forma, conflitar entre si sob o prisma dos valores. Sobre o prisma do valor, a regra deve estar no mesmo sentido. Elas podem ser diferentes, mas devem estar no mesmo sentido. O que dá a unidade valorativa e axiológica é a fé. A fé é a que vai incutir os valores, que vai fazer com que eu possa ter uma regra diferente em Minas e no Rio Grande do Sul, e apesar dessa diferença, eu tenho uma unidade valorativa, porque eu tenho uma mesma fé, eu tenho uma unidade, um caminho seguido em comum. É daí que vem a nossa unidade nacional. Esse conceito, digamos assim, de fé, de unidade nacional, vou ter que invocar agora o Miguel Reale. Eu gelei, ele falou da teoria tridimensional do direito. Ele não falou o que é, porque eu vou usar a teoria tridimensional do direito. Teoria tridimensional do direito, criada por Miguel Reale, ele dá um conceito de direito em que o direito é a composição de 3 elementos. Fatos, a vida em si, como as coisas ocorrem, os chamados fatos jurídicos, fatos da vida. Nascer, sentir fome, se casar, se apaixonar, odiar, gostar, não gostar, ter filhos, ter a concepção, morrer, fatos da vida. Vender coisas, entrar num acordo, fatos. Normas, regras. Então eu tenho determinadas regras. No sistema ordenativo eu tenho independência local para as regras. Cada província tem a sua regra. Eu não tenho lei federal, eu não tenho código. Eu não tenho nada disso. E o que é o sistema ordenativo? Se vocês forem olhar as ordenações manuelinas, filipinas, a primeira foram as alfonsinas, depois manuelinas de 1521, filipinas de 1603, já pelo rei Dom Felipe II. As ordenações, elas são como se fossem um apanhado de experiências. Então você vai ver, por exemplo, no livro 5º das ordenações, que fala sobre direito penal, ele não vai ter aquela coisa parecida com um código hoje em que ele descreve o problema e aplica uma pena. Ele vai falando de vários problemas e de várias formas de tratar aquele problema. Isso vai de província para província. Cada província vai aplicar aquilo de uma determinada forma. O que ele não pode fazer é se distanciar ao utilizar aquela norma ou aquela tradição de um valor comum. Como é que o valor comum era garantido na época? Você tinha um cargo que não era eletivo, que era um cargo indicado pela corte, chamado juiz de fora. O que é o juiz de fora? O juiz de fora é o cara que vai garantir a aplicação das ordenações sob um prisma valorativo unificado. Esse cara tinha que se formar em Coimbra, tinha que estudar trivium, quadrivium, astronomia, astrologia também, eles eram astrólogos na época. Tinha que estudar astrologia também. Matemática, ciências, filosofia, teologia. E aí ele se tornava um doutor em direito, estudando tudo isso. Ele não estudava regra, ele estudava filosofia. Para chegar aqui como juiz de fora e poder aplicar ou garantir que a aplicação daquelas regras localmente não iam se distanciar dos valores do sistema axiológico. Agora vamos voltar para o Miguel Reale. Você tem os fatos, você tem a regra local, mas aquele juiz de fora, ele tinha que garantir a unidade valorativa, a chamada unidade axiológica, a unidade de valor. Ele garantia a unidade de valor. Então, o valor tinha que ser o mesmo para o território todo. Essa foi a grande sacada que manteve a colônia coesa. O que é que Dom Pedro, durante a independência, foi fazer? Foi exatamente garantir a manutenção desses valores. Não, isso aqui não dá, cara.
Ah, mas eu quero, porque na eleição municipal foi uma briga, né? Quando ele foi para São Paulo, foi uma briga a respeito de uma eleição para o município de Santos, Santos São Vicente. Teve uma briga entre os Andrada e uma outra família local a respeito de como tinha que ser conduzida, aí foi dissolvida a Câmara Municipal, os caras começaram a brigar e etc. E aquilo começou a se alastrar, e o pessoal de Itu começou a falar com o pessoal de Santos, falou, vamos se separar, vamos criar um negócio aí igual Simão Bolívar, vamos fazer um negócio separado. Eu não parou. Não. Qual o problema aí? Ah, tem esse. Não, mas você é amigo do Andrada. Não, esquece o Zé Bonifácio. Está lá no Rio de Janeiro, eu sei que esse é o irmão dele, e ele foi lá apagar incêndio, apagar fogo, para não perder a unidade nacional. Ele era um portador de valores, é isso que o Dom Pedro fazia. Ele era um portador de uma bandeira de valores. Esse foi o papel dele. A nossa independência foi uma independência de manutenção de valores. Não tem na história da humanidade um processo de independência como o nosso. Não tem. Profundamente trabalhado, filosófico, lógico, sem dar tiro, sem dar tapa na cara, conversado, tratado. Não tem, a gente não tem essa capacidade de agradecer e louvar o que aconteceu. Então, tudo isso sob o comando de uma fé católica. Dom Pedro I era extremamente, profundamente católico, profundamente pio. É outro detalhe da biografia dele que não é muito trabalhado. Então, comecem a notar o que de fato ocorre nesse período. E na Europa, o que está acontecendo? Eles estão cortando cabeça de reis. Eles estão abrindo barriga de reis e enforcando os reis na própria tripa. Arranca a tripa e enforca na própria tripa o rei. É isso que eles estão fazendo em Portugal. Dom João VI volta para Portugal. Na verdade, o que acaba acontecendo na Europa, você tem todo um período de Revolução Francesa e tem um cara que vai apaziguar isso, que é Napoleão Bonaparte. E ele difunde um negócio chamado bonapartismo, que é uma das coisas mais nefastas e asquerosas que aconteceu na história da humanidade. Foi o sistema jurídico proposto pelo Napoleão Bonaparte. É ele que cria o conceito de Constituição, ele que cria o conceito de Código. A ideia é dele. Esse tipo de Constituição que a gente tem no Brasil, que não tem nada a ver com a Constituição americana, que é um outro tipo de constitucionalismo e que nos Estados Unidos não tem código, e você tem autonomia local. Os Estados Unidos conseguem fazer um processo de independência em que eles fazem uma determinada mescla em que eles mantêm o país dentro de uma matriz conservadora, de independência das forças locais. Autonomia das forças locais e unidade nacional baseada em valores. Eu vou unificar o país por meio de valores. É isso que a independência americana é. É isso que a independência brasileira também é. Então Dom Pedro chega e fala assim, cara, é o seguinte, o que foi legado para o Brasil, vamos voltar na Revolução Francesa, o que acontece na Revolução Francesa? Napoleão Bonaparte ele consegue conquistar todos os territórios europeus, menos 3. Rússia, obviamente, que é onde ele se ferra. Portugal. Ele perde a guerra em Portugal. Perdeu. Napoleão perdeu a guerra. Vocês sabem por que ele perdeu a guerra? Você só conclui o processo militar se você conquista a capital. O que o Dom João VI fez? Botou um oceano no meio da capital e falou assim, agora vem me pegar aqui. Gênio militar, absoluto, um gênio. Dom João VI foi um gênio. Quando Napoleão estava no leito de morte, vocês conhecem a história, né? Tem um cara colhendo a biografia dele e ele vai falando. Duque de Wellington, não, realmente, foi uma batalha, perdi essa batalha e tal. Almirante Nelson, um homem muito corajoso e etc e tal. Robespierre, esse, um cara complicado e tal. Dom João VI, diz que o Napoleão fecha a cara, faz assim, fala. Filho da... Esse foi o único que me enganou. Frase de Napoleão Bonaparte. Reconhece
que tomou um esculacho diplomático de Dom João VI. E a gente trata o Dom João VI como se fosse um bonachão enfim, que guardava asa de frango no bolso. Essas imbecilidades que a gente vê na Globo, a gente sai difundindo por aí. Sendo que o próprio Napoleão Bonaparte reconhece como o único adversário que ele não derrotou. Ele fala, eu não consegui derrotar Dom João VI. Porque a jogada militar, ele me enrolou durante 6 meses. Quando eu invadi Portugal, eu falei, não, agora nós vamos invadir. Ele falou assim, mas agora eu mudei o sistema jurídico, agora a capital é no Brasil, você vai ter que pegar um barco e vir me pegar aqui. Ele submete Napoleão Bonaparte a uma guerra de guerrilha que dura 7, 10 anos e que é exatamente o segundo calcanhar de Aquiles de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte perde as chamadas guerras peninsulares. Ele ganha a guerra peninsular na Espanha, mas ele não consegue se consolidar em Portugal. Ele perde a guerra em Portugal. E a ideia de Napoleão Bonaparte era unificar toda a Europa em um sistema que é exatamente o nascedouro do globalismo. O globalismo nasce com Napoleão Bonaparte. Ele é o cara que inventa a porcaria do globalismo. Ele inventou esse troço. O que ele queria? Ele queria um império europeu unificado em que ele vai simplesmente defecar a regra em cada país. Ele impede a autonomia local. Qual que é a tarefa que Dom João VI passa para Dom Pedro I? A única coisa que a gente tem, que eu consegui trazer de Portugal para o Brasil e que você vai ter que preservar, é esse material aqui, chama-se Ordenações. Tem que dar um jeito de fazer esse negócio funcionar no Brasil. Porque lá os caras já vão tacar fogo nas ordenações. Não vai ter jeito. Não tem como a gente segurar. Você vai ter que pegar essa nossa herança de mais de 1000 anos da dinastia do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, isso, aquilo que a gente vem cuidando disso. O meu papel como monarca, Dom João VI, é cuidar, preservar isso aqui. Eu vou transferir isso para você, leva para o Brasil e cuida disso. É exatamente o que o Dom Pedro I faz. Só que ele cede num ponto, ele fala, eu não vou conseguir fazer com que eu tenha uma monarquia kasher, 100% europeia. Eu não vou conseguir isso. Eu vou precisar ceder para o constitucionalismo. E aí que surge aquilo que o Taiguara nos advertiu. Uma constituição com pinceladas liberais, mas com profundas raízes conservadoras, porque ele mantém o sistema ordenativo, ele mantém o sistema de juiz local, mais o juiz de fora, ele mantém toda a estrutura. Ele mantém toda a estrutura de ancien regime. Quais os países que não têm o bonapartismo absorvido? O Brasil é um. O bonapartismo não entrou aqui. Qual foi o papel de Dom Pedro I? Manter a unidade nacional com as independências locais. Quer dizer, a gente conseguiu uma unidade nacional, uma identidade nacional com base em valores. A nossa identidade nacional não é com base nas festas, na culinária. Essa é a razão pela qual a gente fala, tem a culinária do norte, nordeste, a culinária do sul, sudeste. Quer dizer, você pode manter as suas tradições. Por quê? Porque o fato de eu comer buchada de bode e carne de sol aqui no Nordeste e comer virada paulista em São Paulo, não vai conflitar com os valores que nós partilhamos, que são valores cristãos. Tanto faz que eu como lá, que eu como aqui. Não é a dieta que vai nos unificar. Nós não temos uma unidade por dieta. A nossa unidade é outra, é a unidade valorativa. E esse foi o papel do Dom Pedro. A ideia dessa palestra, até tinha falado com o Salve, com o Matheus, era da gente falar sobre o livro do Razone. Ele falou, não, mas você já deu muito essa palestra por aí, você vai repetir, a gente já sabe o que você falou. A gente só precisa saber se esse negócio funciona no Brasil. Pronto, agora eu vou entrar no livro do Razone, que é o livro que eu traduzi, chamado Virtude do Nacionalismo, para dar o conceito de nação, conceito dado pelo Yoram Razone, né?
Quando que surge o conceito de nação? Onde que está o conceito de nação? Vocês têm mais ou menos a ideia de onde que está o conceito de nação? Será que é no século, na Revolução Francesa? Será que é na Primeira Guerra Mundial? Será que é o Hitler? O conceito de nação está na Bíblia. Está na Bíblia. O conceito de nação está na Bíblia. Ele tem mais de 5.700 anos. O conceito de nação está na Bíblia. Yoram Razoni é um judeu ortodoxo, mas é bem ortodoxo. Tem a minha idade, tem 9 filhos, enfim, ele guarda halahá e etc. E dá tela azul no pessoal. Ele fala assim, mas como um judeu fala de nacionalismo? O nacionalismo não tem a ver com o nazismo e tal? Aí ele fala, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí vocês têm que ler o livro para entender o Virtude do Nacionalismo. Tá? Eu não vou contar para vocês essa parte, porque o Salve falou que não é para eu repetir as coisas das outras, então não vou contar para vocês. Então, ou vocês pegam as outras palestras, ou compram um livro que está lá. Porque o nazismo não tem absolutamente e rigorosamente nada a ver com o conceito de nacionalismo. Ele dá um conceito de nacionalismo específico, que é o conceito que o Taiguara deu aqui. A matriz do nacionalismo, ela está na sua célula mais básica de organização social. O Razoni não vai afirmar isso com todas as letras, mas eu não tenho medo de afirmar isso. Não reconhecemos, isso eu conversei com ele assim, separadamente e tal, não reconhecemos o conceito de indivíduo isoladamente. Não há um valor axiológico na individualidade. A individualidade não tem qualquer valor, nem jurídico, nem moral, nem nada. Portanto, o liberalismo, que é uma teoria construída no iluminismo por esse bando de palhaço que veio e fez a Revolução Francesa, que é totalmente centrado no conceito de individualismo como um valor essencial, como se a liberdade fosse um direito inato. A pessoa nasce livre. Ninguém nasce livre. Ninguém nasce livre. Nasce dependendo da sua mãe, em primeiro lugar. Não existe esse conceito de nascer livre. Isso aí ninguém é livre. Você pode ter graus de liberdade que você vai ao longo da sua vida provar esses graus de liberdade na medida em que você cumpre com todas as obrigações, requisito para o desfrute de certas liberdades. Mas tem que cumprir a obrigação antes. Não é assim, eu nasci, eu tenho o direito. Você não tem nada. Você tem que construir isso ao longo do tempo. E para você construir isso, você precisa cumprir com as suas obrigações. No Estado de Israel, tem lá a lista, chama halahá. Você tem que fazer o bar mitzvah, você tem que passar por todo um processo de cumprimento de obrigações específicas, cumprindo com aquelas obrigações, eventualmente você vai poder ter alguns momentos de liberdade que você vai poder desfrutar, mas você tem que cumprir as obrigações primeiro. Esse é o conceito. A partir disso, você mata completamente essa ideia de que há um indivíduo e que ele existe de maneira... A existência do indivíduo é, digamos assim, a causa de tudo. O Razoni vai dizer, não, a individualidade não é causa de tudo. Ela está ali no meio. O que existe é uma célula inicial de cooperação chamada família. A partir disso, a partir dessa célula inicial de cooperação, porque o nenenzinho nasce e depende da mãe, a mãe depende do pai, o pai também vai depender da mãe, que vai depender do filho, um depende do outro. E nesse núcleo de interdependência é que você começa a ter um conceito de nação. Esse é o primeiro conceito de nação, está ali, a família. A reunião de determinadas famílias vai gerar o que a gente chama de clã. O que é o clã? É aquela família estendida, é o primo, é o pessoal que vem em casa no Natal, na Páscoa. Então, o pessoal que vem é o conceito estendido de família. O conceito estendido de família é o conceito de clã. Já inclui primo, tio, tia e etc. É
aquela patota, os 20 e poucos que se reúnem, né? O conjunto de vários clãs vai gerar uma tribo. Onde eu vou ter tribos? É quando esses clãs se encontram num clube, numa igreja, numa determinada associação, num determinado evento. Ali eu vou ter uma tribo. O conceito de tribo. A união de várias tribos é o que gera a nação. É exatamente o conceito bíblico. Das 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel gera a nação de Israel. Fala, está na Bíblia. Ele fala, está na Bíblia. É mais antigo do que qualquer outra coisa o conceito de nação. E o conceito de nação ele tem que ser determinado por fronteiras. Israel não determina as suas fronteiras para que elas sejam expandidas. É o contrário. Ele determina a fronteira para que o espaço físico não seja diminuído. Se você for olhar na Bíblia, Israel não tem interesse na Jordânia, no Moabe, na Síria. Não tem interesse. Não tem interesse sequer no Sinai. Tanto é que em 1967, mesmo ganhando a guerra e tendo 1 bilhão lá de poços de petróleo, Israel devolve o Sinai para o Egito. Devolve, não tem interesse. Isso aí não é Israel bíblica. Eu tenho interesse na Israel bíblica. Nesse espaço bíblico aqui. Acabou. O resto não me interessa. Sabe o que Israel não tem interesse? Na Filisteia. Eu não tenho interesse na Filisteia. Não quero, é lugar de filisteu. Onde que fica a Filisteia hoje? Gaza. Tem o nome de faixa de Gaza. Israel fala, não tem interesse, não é Israel bíblico, não me interessa essa parte. Não me interessa. Eles não querem, eu não quero isso aí, fica para você. Não quero. Eles entregaram para o Egito, né? Na guerra em 1967, o Egito falou, eu não quero isso aí, isso é uma encrenca, meu amigo, não quero esse troço para mim não, ter que administrar esse troço aí não dá. Você tem outros problemas, né? A ONU foi lá, instalou um conceito populacional que não existia, pegou gente da Síria, enfiou ali, enfim, é uma outra história. O Sávio me convida, eu venho aqui, faço aquele famoso podcast de Gaza, eu transformo numa palestra sobre Gaza aqui, explico para vocês o que é Gaza. A partir disso você tem um conceito de nação. O Brasil tem esse conceito de nação? Tem esse conceito de nação. A gente tem. De fato, o Brasil tem esse mesmo conceito de nação trabalhado pelo Razone. É aplicável para a nossa situação? É aplicável, porque a gente tem uma unidade axiológica, uma unidade de valores baseado na fé, que foi trazido do jeito que o Taiguara explicou para a gente, irretocável, não tenho o que dizer, e com base nisso eu consigo, de certa forma, visualizar o Brasil como uma nação que compartilha diversas tribos, essas tribos representadas pelos estados ou províncias e etc., congregam vários clãs, e esses vários clãs reúnem várias famílias, essas famílias interagem ao longo dos séculos no nosso país. Vocês entenderam por que a igreja não gosta de família? A esquerda não gosta de família? Deu para entender por que não gosta? Por que quer criar poliamor? Quer criar, não sei, essas coisas aí, não sei, enfim. Entenderam? A sacada dos caras? A sacada é exatamente essa. É destruir tudo aquilo que o Dom Pedro tentou manter, todo esse processo, todo esse esforço de manutenção. Um primeiro momento em que a gente começa a desintegrar com a unidade nacional, a partir do momento em que quando que a gente abre mão do nosso ancião regime? É na República. Transformação da monarquia para a República no Brasil, a gente começa a abrir mão do ancião regime, porque a gente cria lá o Código Civil, consolidação das leis civis, né? O Código Penal ele já aparece no Império, o Código Penal aparece em 1840. O Código de Processo Penal a mesma coisa, né? E começa ali no começo da República, a coisa se consolida com Vargas. Vargas é o cara que consolida a destruição de todo o sistema. Ele destrói, ele cria um negócio chamado Estado Novo, que é o que a gente está até hoje.
A gente vive no Estado Novo de Vargas até hoje. O que o Vargas faz? Ele destrói completamente a autonomia local. E ele cria um federalismo em que quem vai, digamos assim, terminar essa obra nefasta do Vargas é um cara chamado Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek cria um negócio chamado Brasília. Brasília é uma caixa de sapato em que ele enfia toda a porcariada jurídica criada por Vargas, ele dá uma sede para aquela porcaria. Ele dá uma sede para o Estado Novo. Juscelino Kubitschek. Os dois culpados pela nossa situação que a gente vive hoje é Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Se a gente não tivesse tido esses dois caras, a gente estaria numa situação muito melhor. Muito melhor hoje em dia. Muito melhor. Foram os dois piores governantes da história do Brasil, foi Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Um criou o Estado Novo e o outro criou uma caixa de sapato para enfiar o Estado Novo lá dentro e a gente não consegue. Não consegue. Brasília é uma desgraça para chegar lá, fazer alguma coisa. Né? Aquela cidade gigantesca, uma cidade soviética, horrível, aquele lugar, difícil de se andar, não tem calçada, você não interage com as pessoas, JK, Juscelino Kubitschek, criou aquilo ali. Criou todo um aparato que faz com que a gente tenha aquilo que o Taiguara comentou com a gente. Amnésia fundacional. Como é que a nossa amnésia fundacional é visível? É em Brasília. Brasília é exatamente quando eu construo um monumento à nossa amnésia fundacional. Aquilo é um monumento para a gente esquecer tudo. Tudo que acontece antes de Vargas, a gente esquece. A gente parece que o Brasil ele só existe depois de Vargas, né? E o que o Vargas faz? Ele federaliza tudo, ele acaba com a autonomia dos estados. Os estados não têm autonomia até hoje. Todo problema de crise política é porque os estados a cada 5 anos quebram. Aí Brasília tem que fazer um arranjo com deputados federais, que faz arranjo com o prefeito, e aí prefeito que faz arranjo com não sei o quê, que faz com um empresário nacional, um empresário local, para criar esquemas de passar dinheiro daqui para lá, e a gente não sai disso. Desde Vargas a gente não consegue sair disso. E aí a corrupção é exatamente a solução que a gente tem tido para tentar solucionar esse problema todo aí. Eu falei bastante. Quanto tempo deu? Tem mais 10? Que milagre. Eu vou fechar isso aqui de uma maneira bastante proposital. E eu vou dar um recado, óbvio. Esse recado não é para ninguém que está aqui nessa sala. É provavelmente para alguém que vai acessar essa palestra no YouTube. Não existe unidade nacional em país de dimensão continental como o Brasil sob um sistema político parlamentarista. Se você quiser destruir a unidade nacional definitivamente, e se você quiser dar ao projeto bonapartista o seu intuito de explosão do país em 30 províncias diferentes após uma grande guerra civil, institua o parlamentarismo no Brasil. Você terá sucesso em gerar uma guerra civil nesse país, em que você vai ver brasileiro atirando em brasileiro por conta de autonomia local que está sendo retirada. Você institui o parlamentarismo. Aí você vai ver o que vai acontecer. Não há, em dimensões continentais, qualquer possibilidade de sobrevivência de parlamentarismo. Parlamentarismo serve para países de dimensões do tamanho de Israel, Portugal, Espanha no máximo, Alemanha é um país enorme para ter parlamentarismo, Inglaterra. Rússia é parlamentarismo? Rússia é monarquia. China é parlamentarismo? China é monarquia.
Aquilo é uma monarquia. O monarca se chama Xi Jinping. Tem um rei lá. Eles podem dar o nome que eles quiserem, chinês, alemão, escocês, latim, grego, o que quiser, que não muda. Estados Unidos é parlamentarismo, mas nem pensar. Você quer acabar com os Estados Unidos? Institui o parlamentarismo nos Estados Unidos. Você acaba com os Estados Unidos em 1 ano e meio. 1 ano e meio os Estados Unidos se destrói. Não tem como. Mas, professor, e o Canadá? Canadá é parlamentarismo, também de dimensões continentais. Qual que é a população do Canadá? 37 milhões de habitantes. Qual que é a população do estado de São Paulo? 44 milhões de habitantes. Qual que é a população da Grande São Paulo? 23 milhões de habitantes. Canadá é uma Grande São Paulo estendida. É como se fosse assim. São Paulo, mais Diadema, um pedacinho de Jundiaí, Caieiras e etc. Isso é o Canadá, do ponto de vista populacional. Do ponto de vista de território, o que é o Canadá? É um país do tamanho do Brasil. Só que 5/6 do Canadá é gelo. Gelo, não tem nem vida. Tem um salmão lá embaixo, mas não conta, né? Canadá é uma província gigantesca, então não conta. Lá dá para ter parlamentarismo com 37 milhões de habitantes, dá. Eu consigo. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, não dá para ter parlamentarismo nas dimensões continentais que a gente tem. E a Austrália? Mesma coisa. Olha a população da Austrália e olha o território útil australiano. Mesmo problema do Canadá. Portanto, países que têm semelhança em termos populacionais, em termos de extensão territorial, que demandam de unidade axiológica ampla, de unidade valorativa ampla, não operam sobre parlamentarismo. No momento em que você instalar o parlamentarismo, você quebrará o Brasil em 1 ano e meio. O Brasil entrará em uma guerra civil em 1 ano e meio. O que esses caras estão fazendo em Brasília é uma brincadeira que deveria submetê-los todos à Lei de Segurança Nacional. Todos, sem exceção, a Lei de Segurança Nacional. Eles não têm um menino como o Kim Kataguiri sair falando de parlamentarismo branco, ele não tem a menor noção do perigo que ele está submetendo todos nós. Ele não tem noção disso. Ele não tem a menor condição intelectual de compreender a imbecilidade e o risco que ele está submetendo o país. O nosso sistema presidencialista, eu sei, tem muito monarquista aqui, eu de certa forma não me desagrada o sistema presidencialista, eu gosto do sistema presidencialista americano, não me desagrada, mas se algo tiver que ser feito, a gente vai precisar de um sistema, e a monarquia detém isso, que é um sistema que garante a unidade axiológica de um país com as dimensões continentais, como a do Brasil. Na monarquia você não vai ter lá um Estado querendo se separar e etc. Não tem, né? Não tem. Assim como... vou dar um outro exemplo aqui. A gente teve aquela coisa bizarra, né, da separação da Catalunha. Os caras olham aquilo na Espanha e falam... Tanto faz, ninguém liga. Tanto faz se você quer separar. Você é parte da comunidade europeia. Vai separar do quê? Você já está no globalismo, amigão. Que é? Você vai separar do quê? Você vai fazer um Barcelonexit? Lógico que não. Você vai continuar dentro. Vai continuar dentro da comunidade europeia. Agora, se você vai querer ter uma bandeira, um hino, você já tem um time de futebol, boa sorte. Tanto faz, ninguém liga. Você está no globalismo, amigão. Agora, fora do globalismo, vê se tem lá o Alabama se separar dos Estados Unidos. Não tem. Não tem. Agora bota parlamentarismo lá nos Estados Unidos. No dia seguinte a Califórnia vai falar, eu quero ser independente. No dia seguinte que tiver parlamentarismo, a Califórnia declara secessão em relação aos Estados Unidos. No dia seguinte. O que é que mantém a Califórnia bonitinha, quietinha lá?
reclamando, fazendo protesto e etc. Donald J. Trump é um presidente da República. E a consciência que eles têm é que dali 4 anos eles podem eleger um outro no lugar. Se não conseguir eleger um outro no lugar, espera mais 4 que ele vai sair. Você sabe que no máximo ele fica 8 anos. Então é isso que dá unidade nacional para os Estados Unidos. Você nunca vai ouvir nenhuma história nos Estados Unidos de qualquer espaço americano que seja querendo criar um país separado do resto. Por mais repulsivo que possa ser o presidente para o ponto de vista de um progressista americano. Ele fala, tudo bem, eu aguento o Trump, eu vou tentar fazer impeachment, eu vou mentir, eu vou bater nele, como Kennedy, eu vou dar um tiro na cabeça dele. Eu mato o presidente, mas eu não mato o sistema eu mantenho. Eu não vou matar o sistema. Agora, você quer matar o sistema? Ponha parlamentarismo. É isso que vai acabar com a nossa identidade nacional, na medida em que você vai permitir que você tenha as autonomias regionais sem unidade axiológica. O que nos dá a unidade axiológica é aquele argumento que a gente tem, né? Goste dele ou não, 57 milhões elegeram um cara. Agora parece que foi mais, né? Tem aí, então, mandou dizendo, foi mais, ou foi no primeiro turno, foi mais, hein? Foi mais. Mas, enfim, vamos falar dos números que estão aceitos. Bom, 57, eu tenho uma maioria. Portanto, essa maioria está com um pleito valorativo de unidade axiológica. Ela tem um pleito de unidade axiológica, anti-aborto, pró-arma e etc. Né? Com base nisso é que a gente está conduzindo a nossa política no país. Isso mantém o país unificado. Você tira isso e vai brincar com o parlamentarismo branco da guerra civil. Não façam isso. Não permitam que isso aconteça.